Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2020 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 29. Na figura abaixo tem-se um retângulo ABCD de lados AB igual a 3 e AD igual a 5 e um triângulo equilátero BEC construído sobre o lado BC. A medida de DE é, então temos aqui o retângulo ABCD, o lado AB mede 3 unidades, portanto o lado DC aqui também mede 3 unidades, o lado AD mede 5 unidades, então aqui 5, o lado BC também vai medir 5 unidades, e foi construído um triângulo equilátero BEC sobre o lado BC. Se é um triângulo equilátero, então todos os seus lados vão medir 5 unidades, certo? Todos os lados têm a mesma medida. E a questão quer saber a medida do segmento DE, ou seja, desse ponto aqui até esse ponto aqui. Ora, vamos olhar para esse triângulo DEC aqui, certo? Nesse triângulo DEC, nós já sabemos a medida de dois lados, um lado mede 3, outro lado mede 5. Basta que nós descobramos a medida desse último lado, que é o que a questão quer saber. Se eu conseguisse descobrir qual é a medida desse ângulo aqui do triângulo DEC, eu poderia aplicar a lei dos cossenos e facilmente determinar a medida do segmento DE, do lado DE do triângulo. E nós temos como determinar qual é a medida desse ângulo, certo? Afinal, eu tenho aqui 90 graus por causa do retângulo, aqui é um ângulo reto. E qual é a medida desse ângulo aqui? Ora, esse ângulo BCE é o ângulo interno do triângulo equilátero, então só pode medir 60 graus, certo? Todos os ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60 graus. Então, a medida desse ângulo aqui vai ser 90 mais 60 graus, ou seja, 150 graus. Agora é só aplicar a lei dos cossenos, que é aquela espécie de teorema de Pitágoras que vale para qualquer triângulo, que é uma lei muito útil, realmente vale a pena memorizar. Vou deixar o link para o vídeo sobre a lei dos cossenos na descrição do vídeo. Mas vamos lá então, vamos aplicar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz que o quadrado da medida de um lado do triângulo, ou seja, DE ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, então é 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, até aqui parece o teorema de Pitágoras, menos 2 vezes o produto das medidas dos dois lados, então menos 2 vezes 3 vezes 5, certo? Vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados, ou seja, o cosseno de 150 graus. Poderia ainda dizer o cosseno do ângulo oposto ao lado de cuja medida nós queremos determinar. Bom, agora é só continuar aqui, então, DE ao quadrado. Eu não costumo usar a barra em cima quando eu me refiro à medida do segmento, mas já que a questão usa, vamos deixar assim. Não sei se existe alguma regra a respeito disso. Então, 3 ao quadrado é 9, mais 5 ao quadrado é 25, menos 2 vezes 3 vezes 2 é 30, vezes o cosseno de 150 graus. Quanto que é o cosseno de 150 graus? Ora, se você lembra lá da redução ao primeiro quadrante, você vai lembrar que o cosseno de 150 graus é menos o cosseno de 30 graus, é menos o cosseno do suplemento de 150 graus. Suplemento é o que falta para chegar no 180. Então, quanto que falta para chegar no 180? 30 graus, é só colocar um menos na frente. Cosseno de 30 graus, nós lembramos porque é um ângulo notável, então é menos cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Se fosse o seno, não precisaríamos colocar esse menos aqui. Daí, no caso, se nós tivéssemos o seno de 150 graus, ele seria igual ao seno de 30 graus. Ele é igual ao seno do suplemento, não precisa trocar o sinal. No caso do cosseno, é necessário trocar o sinal. Eu vou deixar também um link na descrição do vídeo para um vídeo sobre esse assunto da redução ao primeiro quadrante, caso você precise relembrar aí. Então, o cosseno de 150 graus é menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora é só terminar aqui. DE ao quadrado é igual a 9 mais 25, 34. Menos vezes menos fica mais. 30 dividido por 2 é 15, vezes a raiz quadrada de 3. Então, é a alternativa E. Vamos para a próxima questão. Questão 30. Considere dois círculos de centros A e C, raio 1 e tangentes entre si. O segmento AC é diagonal do quadrado ABCD. Os círculos de centros B e D são tangentes aos círculos de centros A e C, como mostra a figura abaixo. O raio dos círculos de centros B e D é... Então, temos dois círculos aqui de centros A e C. Eles têm o raio medindo uma unidade. Então, por exemplo, esse segmento aqui mede uma unidade, esse segmento mede uma unidade. O outro círculo aqui de centro em C também tem raio 1. Eles são tangentes entre si, ou seja, se encontram nesse ponto aqui.
tem esse ponto de intersecção. O segmento AC, que mede 2 unidades, certo? 1 mais 1, né? O raio mais o raio. É diagonal desse quadrado ABCD, então nós temos aqui um quadrado, ABCD é um quadrado. Ele diz que os círculos de centros B e D são tangentes aos círculos de centros A e C. Então, esse círculo de cima e esse círculo de baixo são tangentes aos outros dois círculos, né? Tem pontos de intersecção aqui. Ele quer saber o raio desses círculos de centros B e D. Podemos escolher qualquer um deles para determinar o raio. Vamos pegar esse aqui de cima. Vamos dizer que o raio dele é x. Então, partindo aqui do centro até qualquer ponto nesse círculo, nós vamos ter uma medida x. Ora, nós temos aqui um quadrado, certo? ABCD é um quadrado e nós sabemos a diagonal desse quadrado, então automaticamente nós temos como saber a medida do lado desse quadrado, né? Se nós observarmos aqui, esse segmento AB é um lado do quadrado que mede 1 mais x. Então, determinando a medida do lado, eu vou saber qual é o valor de x, certo? Então, eu tenho a diagonal do quadrado, que é 2, e quero saber o lado para depois saber o x. Você lembra lá da fórmula da diagonal de um quadrado, que é a diagonal é igual ao lado do quadrado vezes a raiz quadrada de 2, certo? Então, a diagonal é igual a 2, que é igual ao lado vezes a raiz quadrada de 2. Então, portanto, o lado vai ser igual a 2 dividido pela raiz quadrada de 2. E aqui você pode aplicar a racionalização de denominadores, né? Multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 2. Isso não altera o valor, porque nós estamos multiplicando, na verdade, por 1. Então, isso fica 2 vezes a raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é o próprio 2. Isso é igual, então, a raiz quadrada de 2. Certo? O lado desse quadrado mede raiz quadrada de 2. Nós vimos, então, que o lado do quadrado é justamente 1 mais x. Então, 1 mais x vai ser igual a raiz quadrada de 2. X vai ser igual a raiz quadrada de 2 menos 1, que é a alternativa A. O raio dos círculos de centros B e D é raiz quadrada de 2 menos 1. Ah, mas eu não lembrava da fórmula da diagonal de um quadrado na hora de resolver a questão. Bom, não tem problema. Você pode observar que o triângulo ABC é um triângulo retângulo aqui. Nós temos um ângulo de 90 graus. É só aplicar nele, então, o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, ou seja, 2 ao quadrado, que é 4, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, um cateto mede 1 mais x. Esse outro cateto aqui também mede 1 mais x, né? 1 mais x. Então, é a soma dos quadrados dos catetos. E aí é só você determinar o valor de x sem esquecer da questão dos produtos notáveis, né? Isso aqui não é 1 ao quadrado mais x ao quadrado, né? Lembre-se dos produtos notáveis. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo, né? Aí sim você não vai errar. Vamos para a próxima questão. Questão 31. Considere o hexágono regular ABCDEF de lado 1. Sobre o lado F do hexágono, constrói-se um quadrado AGHF, como mostra a figura abaixo. Sendo M o ponto médio de GH, constrói-se o triângulo CDM. A área do triângulo CDM é... Então, temos aqui o hexágono regular ABCDEF de lado 1. Então, todos os lados desse hexágono regular medem uma unidade. E você já vai lembrando de tudo aquilo que você sabe sobre polígonos regulares. Eu vou deixar um link para a lista de reprodução de geometria, onde você pode revisar esse assunto. Ele diz o seguinte: sobre o lado AF do hexágono, constrói-se um quadrado AGHF. Então, AGHF, todos os lados vão medir também uma unidade, certo? Ele diz ainda que o ponto M é o ponto médio desse segmento GH, ou seja, o ponto M divide o segmento GH ao meio. Então, aqui eu vou ter 1 meio, aqui eu vou ter 1 meio, né? Somando vai dar 1. Ele quer saber a área do triângulo CDM. Então, CDM. Qual é a área desse triângulo? Bom, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, tomando o segmento CD como base, eu posso traçar aqui a altura desse triângulo, certo? A altura dele, vamos chamar de x. É só fazer base vezes altura dividido por 2, nós vamos ter a área do triângulo. Agora, como determinar qual é a altura desse triângulo aqui? Bom, nós sabemos que essa medida aqui, de M até o segmento AF, é de uma unidade, certo? É só transportar esse lado do quadrado até o meio aqui, nós vamos ter uma unidade. Então, a distância entre
o lado CD e o lado AF do hexágono, quer dizer, toda essa distância aqui, mede 1 mais x, certo? 1 mais x, essa distância 1 mais o x. Mas eu tenho como expressar essa distância aqui, que é 1 mais x, de uma outra maneira. É que você deve lembrar lá dos vídeos sobre polígonos regulares, que nós temos aqui no hexágono regular um centro, certo? Que não é esse ponto M aqui, cuidado, né? O desenho pode induzir você a pensar que o ponto M é o centro desse hexágono regular, mas não tem nada aqui na questão que indique isso. E nós sabemos que a distância do centro até um dos lados do hexágono é o apótema. Vamos chamar de A. E a distância do centro até o outro lado aqui do hexágono, ou de qualquer outro lado do hexágono regular, também é o apótema. Então, essa distância aqui do segmento CD até o segmento AF, essa distância entre os dois lados do hexágono, mede 2 vezes o apótema mais o apótema. E nós temos como saber o valor do apótema, certo? Se você lembra da fórmula, o apótema de um hexágono regular é a medida do seu lado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, ou seja, a raiz quadrada de 3 sobre 2. E 2 vezes o apótema, que é toda essa medida aqui, vai ser, então, simplesmente raiz quadrada de 3. Né? E agora é só igualar. Eu sei que isso aqui, que é 1 mais x, é igual a raiz quadrada de 3. Então, 1 mais x é igual a raiz quadrada de 3. Portanto, x é igual a raiz quadrada de 3 menos 1. Então, a altura desse triângulo, que é x, é raiz quadrada de 3 menos 1. Agora é só fazer, então, a área do triângulo CDM. É a base, que é uma unidade, vezes a altura, que é a raiz quadrada de 3 menos 1, dividido por 2. Isso é igual a raiz quadrada de 3 menos 1 sobre 2, alternativa B. Algumas considerações adicionais, né? Observe bem que esse centro aqui do hexágono regular não é o ponto M, certo? Porque essa distância aqui, que é o apótema, é raiz quadrada de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,8, mais ou menos, né? 0,8. Então, essa distância aqui é 0,8, aproximadamente, que é menor do que essa distância aqui, que é uma unidade. Né? Então, o ponto M ele está a uma unidade de distância do segmento AF, e o apótema está a aproximadamente 0,8 unidades de distância. Né? Então, não é o centro do hexágono regular não é esse ponto M aqui. Isso é importante. Uma outra coisa, eu não me lembrava da fórmula do apótema do hexágono regular. Bom, também não teria problema, né? Porque nós podemos deduzi-la. Se você tem aqui um hexágono regular, ele vai ter um centro, né? E nós podemos aqui dividi-lo em 6 triângulos, certo? 6 triângulos. E qual vai ser a medida desse ângulo aqui? Qual vai ser a medida desse ângulo aqui? Ora, é só pegar o 360 graus, que é o círculo completo, dividir por 6, porque são 6 ângulos, né? Vão ser todos iguais por simetria, porque é um hexágono regular. Então, 60 graus, né? A medida desse ângulo vai ser 60 graus. E também, então, olhando para esse triângulo aqui, nós vamos ter um ângulo medindo 60 graus, e nós sabemos que ele vai ser um triângulo isósceles, né? Esse lado é igual a esse lado aqui, também, né, por simetria dos polígonos regulares. Um triângulo isósceles em que um ângulo é 60 graus, os outros ângulos também vão ter que ser 60 graus. Né? Ou seja, na verdade é um triângulo equilátero. Todos esses três lados têm a mesma medida. Então, o apótema, que é essa distância aqui, vai ser a altura do triângulo equilátero. Né? Então, aí você pode lembrar da fórmula da altura do triângulo equilátero, que é lado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Né? Então, lado aqui seria essa medida, ou qualquer uma dessas outras duas. Ou ainda você poderia, né, usar o teorema de Pitágoras e deduzir a própria fórmula da área da altura do triângulo equilátero. Né? Também há um vídeo sobre isso na lista de reprodução Geometria. Mas se eu tenho aqui um triângulo equilátero, esse triângulo aqui não está muito bom. É sempre bom revisar isso. Né? Tenho aqui um triângulo equilátero, todos os seus lados têm a mesma medida. Aqui nós temos 60 graus, 60 graus, 60 graus. Qual é a altura desse triângulo equilátero? Então, aqui nós temos um lado, lado, lado.
Lembre-se, a altura no triângulo equilátero ela também é a mediana, quer dizer, ela também divide esse segmento aqui ao meio, né, em dois segmentos medindo L sobre 2. E agora é só nós aplicarmos o teorema de Pitágoras, por exemplo, nesse triângulo da direita aqui. O quadrado da hipotenusa, né, oposto ao ângulo de 90 graus, formado pela altura, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto vai ser justamente a altura do triângulo, vamos chamar de h ao quadrado, mais o quadrado do outro cateto, mais L sobre 2 ao quadrado. Aí é só você isolar o h, né, determinar o h, você vai chegar nessa fórmula aqui, que por sua vez vai ser o apótema do hexágono regular. Então, isso se você não lembrasse na hora da prova, né? Na verdade, basta você saber o teorema de Pitágoras e você consegue ir muito longe nessas questões de geometria. Espero que eu não tenha confundido ninguém com essa última parte aqui. Era isso então, até o próximo vídeo.